Olá, começa agora mais um programa com a palavra ao vereador. E a nossa companhia de hoje é o vereador professor Luiz Carlos, do PMDB. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, estamos aqui à disposição. Entre os assuntos definidos para a gente tratar aqui hoje nesse programa é a questão da sua posição político-partidária dentro da Câmara Municipal no que diz respeito à situação e oposição. Na última gestão, o senhor vinha fazendo parte da bancada, no caso de oposição. Para a atual gestão da prefeita Micarla de Souza, o senhor iniciou como situação, mas depois resolveu ficar independente. Qual a posição que o senhor toma a partir de hoje? Na verdade, o PMDB, ele tinha até conversado na época da campanha, da eleição, para ter uma conversa com Micarla, poderia até ser vice de Micarla, ou sair o PMDB com Hermano Moraes, Micarla também, e quem fosse para o segundo turno, o outro apoiaria. Para nossa surpresa, houve aquele grande chapão em que o PMDB foi, através de uma imposição lá de Brasília, o PMDB passou a apoiar o candidato do PSB, de Vilma de Carlos Eduardo, da qual o PMDB vinha fazendo oposição aos 20 anos de governo de Vilma, de Aldo, de Carlos Eduardo, e nos últimos 3 meses terminou apoiando o PSB, apoiando a candidatura de fato, a PT, PSB e PMDB junto. Então isso foi horrível para a gente, até como vereadores. O PMDB tinha 4 vereadores, eu, o vereador Hermano Moraes, vereador Renato Dantas, vereador Geraldo Neto, e perdemos 2, o PMDB só tem 2, quer dizer, aquela confusão lá terminou sobrando para isso. E logo após Micarla ganhar, houve uma conversa com o PMDB municipal, Hermano, eu, a própria Micarla, e o PMDB colocou uma carta em que iria apoiar a gestão de Micarla de Souza. E eu disse a Hermano Moraes que, em princípio, era bem visto, mas que eu ia acompanhar o que ocorreria as posições da prefeita com relação à Câmara. Então, por exemplo, para minha surpresa, Micarla não tinha aqui a maioria na casa, mas assim que ganhou a eleição, formou uma bancada de maioria, e bancada que muitos não acompanharam Micarla e que estavam lá com o Carlos Eduardo o tempo todinho, e no dia 31 de janeiro tinha pessoas na prefeitura, tinha visões diferentes, e no dia 1º de janeiro continuou com as mesmas pessoas. Então, quer dizer, foi formada uma bancada de vereadores, a qual aqui a gente é oposição. Eu votei, nunca ganhei aqui a eleição da Câmara, votei em Hermano Moraes, da outra vez votei em Frank Capistano. Então, quer dizer, acho até justo que esses vereadores comandem todos os cargos que tem aqui nessa casa, não sei nem quantos, mas eu não tenho nenhum, até porque sou oposição, não votei aqui na mesa diretora, e de tal forma que aqueles mesmos vereadores que faziam parte da bancada de Carlos Eduardo estavam junto lá da bancada de Micarla. Então, como a gente não tinha um bom entendimento, a gente ficou observando, né? E aí veio só projetos de regime de urgência, né, por parte da prefeita. Convocaram uma sessão extraordinária para apreciar uma reforma. A gente veio aqui extraordinariamente, chegou aqui, a reforma estava toda trocada, errada, teve que mandar um substitutivo. Depois, nisso, veio uma discussão com o próprio líder da prefeita, entre eu e Anildo Alves, que era com relação a um desconto que deram aí de 90% em regime de urgência para as cooperativas médicas. A gente não sabe até hoje quanto era, se era 90 milhões, 94 milhões, o que foi dado de desconto, que Natal já tinha até ganho em algumas instâncias, terminou ocorrendo isso daí. Então, nós observamos assim, com a conversa com o próprio chefe de gabinete da Micarla, que tinha, se fosse para ficar com ela, tinha que estar para o que der e vier. Eu disse, isso aqui não é nem torcida de futebol, nem nós estamos mais em campanha. Eu sou um vereador eleito, as posições que chegarem lá, a gente pode apreciar contrário ou não, vai depender dos projetos. Eu não vou estar numa bancada para estar votando, balançando, feito lagartixa. Então, além disso, a reforma também terminou levando mais de 6 meses. A gente acompanhou as viagens de Micarla para Aécio Neves, que fez uma grande mudança lá em Minas Gerais, né? Enxugou a máquina administrativa, diminuiu cargos comissionados, que a gente sabe que existe uma gordura enorme no serviço público, né? E a gente tem que tirar isso, tem que diminuir. E a gente esperava que com essa reforma de Micarla, falava que ia abolir 2, 3 secretarias, então tantos em cargo comissionado ia cair. Terminou sendo o contrário, houve aumento de mais de 108% em cargo comissionário, criaram cargos de 4.600, criaram uma reforma que
colocou foi mais secretarias. Então, quer dizer, era um aspecto que a gente esperava que fosse diferente, né? E, para nossa surpresa, terminou tudo vindo ao contrário. Então, a gente teve a própria interferência aqui no golpe, aqui na Câmara, antecipar a eleição da Câmara de 2011 e 2012, já fizeram antecipação agora, já votaram, né? Que é o Edivan Martins, que é até o presidente lá do PV municipal, quer dizer, isso teve a interferência da prefeita dentro da casa, que é um poder para estar em sintonia a Câmara, mas é um poder legislativo separado. Então, alguns disseram que não houve, se não houve interferência dela, pior ainda a administração, que não está acompanhando o que está ocorrendo no Executivo, e depois ela pode ficar refém desses próprios que aí estão. Então, o que é que acontece? Nós observamos que essa mudanças demais nos secretariados, né, vocês devem ter acompanhado, secretariados adjuntos, outros secretariados titulares mesmo, que começaram uma pasta, depois saiu. Então, a gente observou que, até mesmo a forma, houve decretos, né? Sem passar por essa casa, ela colocou decretos, inclusive o Ministério Público cancelou, era de 3 milhões e 800 para a saúde já foi dado um cheque em branco que ela colocou como calamidade pública, a coisa não andou, mudou o titular, já é outra secretária, começou tudo de novo. Então e ela disse que era prioridade, em 90 dias ajeitaria a saúde, a gente percebe que a angústia do pessoal nas portas. Então, o outro decreto altera até o plano diretor, que foi uma discussão. Esse nosso plano diretor ele é muito avançado. Houve aquela discussão na Operação Impacto, mas de três vetos só, quer dizer, de quase 1.000, houve de 3. Um era com relação se começava pela STTU e o prefeito queria pela censura, a entrada do projeto na prefeitura. A outra era o aumento da ortogonerosa, do imposto para construir a mais, se aumentava em 200%, era o que a Câmara queria, lá era 500%, e a outra era a Zona Norte, que tinha uma emenda que você podia construir na Zona Norte, desde que o prédio fosse feito a parte do saneamento, do tratamento, né? E isso aí, houve toda essa discussão, e supervisionado pela CAERN e pela própria CEMURB. Então, quer dizer, foram esses 3 pontos, mas o plano diretor em si era ótimo. Então, houve essa mudança em que liberou vários projetos, o Ministério Público entrou com ação de novo, houve esse aumento de mais de 14% na conta de água, né? A água já tem má qualidade, né? A CAERN, a gente sabe que se não fosse os funcionários lá se matando, a empresa ali ela não rende, não é uma empresa, né? Uma empresa modelo. Então, houve essa autorização desse aumento. Inclusive, a gente fez uma audiência pública, o Ministério Público participou dessa audiência pública, a gente viu o número, discutiu, eu mesmo pedi uma perícia no Ministério Público, no outro dia o Ministério Público já entrou com ação civil contra as BAN, contra a CONSAB, contra a Prefeitura de Natal, contra a CAERN, quer dizer, foi esse conjunto de fatores que levou o senhor a tomar essa posição de oposição. Mas a partir de agora, que interessa principalmente, com certeza, a população de Natal a saber, qual será a sua postura enquanto agora integrante da bancada de oposição à gestão da prefeita Micarla de Souza? Na verdade, não vai mudar muito. Para quem acompanha a TV Câmara, eu sempre procuro um certo referencial, eu sempre procuro caminhar dentro do regimento interno, observando a lei orgânica e tudo, e a gente vai, na verdade, eu percebi com todo esse movimento, mais algumas coisas que a gente poderia citar aqui, como o Via Livre, que é importante o Via Livre para o cidadão passar, mas prejudicou vários comerciantes que a prefeita poderia ter dado um prazo de 6 meses para alguns fazer a garagem ali na Rui Barbosa para fazer garagem, ou outros ter tempo de comunicar a seus clientes que iam mudar de local para um outro espaço, né? E aí foi feito da noite por dia, isso não se faz com ninguém, né? São pais de família, são microempresários, ali tem trabalhador que mora longe, com pai de família que trabalha ali, que sobrevivia daquilo, perdeu quantos empregos se você colocar todas essas vias livres, Jaguarari, Afonso Pena, Rui Barbosa. Então, quer dizer, era um projeto que era para ser discutido melhor. A parte do esporte, ninguém viu o esporte, mudou de novo agora o secretário. Eu que vivo em comunidade de Serra Rosado, participo do Norte Descoberto, Morro Branco, Portland, a gente vê esse ponto todinho. Então, na verdade, eu observei que ficando, como eu estava neutro, como eu estava independente, né? Ficando na oposição, eu acho que eu vou ajudar mais a nossa cidade natal em observar esses pontos, em levar esses pontos, como já fiz agora, né, nesse retorno, vários terrenos que tinham desafetação, uns fazendo o poder público doando para outros empresários em troca de algumas coisas, outros vendendo, então a gente já está questionando esses pontos. Então a gente vai fazer
uma oposição tranquila, como vinha meu comportamento normal, como todos que me conhecem. Eu acho que eu vou ajudar melhor a Natal, exatamente na parte da oposição. E também outro ponto que a gente discutiu foi aquele aumento de mídia, mais de 12 milhões para a prefeita gastar em mídia, quer dizer, é quase o mesmo investimento da saúde. Você tirando os salários e tudo, fica quase o mesmo investimento. Então, eu acho que por esses pontos e outros, e pelo que tudo se comportou aí, é melhor a gente estar na oposição, para que assim o líder da bancada, a prefeita, veja melhor que está sempre alguém mais atento, observando esse espaço. Vereador Luiz Carlos, então agradeço a sua participação, então a gente vai ficar aí acompanhando então agora essa sua mudança de postura política para a oposição, acompanhar o seu trabalho aí, que o senhor vai com certeza corresponder, segundo o senhor falou, à população aí diante dessa sua nova postura. Obrigada. Nós que agradecemos. E o programa Com a Palavra, o vereador, fica por aqui. Até o próximo programa.